nós vamos conversar com Guilherme Borges, da Climatempo, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Vamos falar um pouco a respeito das chuvas, quando é que elas chegam de fato, né? Nós estamos até acompanhando em algumas cidades, algumas localidades, algumas chuvas irregulares, né? Que fazia muito tempo que não chovia, mas ela veio com irregularidade. Para falar a respeito deste tema, que influencia diretamente a decisão do início da semeadura da soja, que também determina mercado, quando que a gente vai ter pastagem, né? A chuva tem que cair, tem que esperar um tempo para essa pastagem vir de novo. Nós vamos conversar com ele para falar sobre este assunto, ele que participa ao vivo conosco pela internet. Guilherme, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E a pergunta é essa mesmo, né? Nós temos aí a semeadura da soja a iniciar, pecuária brasileira já está bastante machucada, vou dizer assim, por conta da falta de pastagens também. Quando que essas chuvas devem atingir importantes regiões produtoras que não vêm chuva há muito tempo ou que viram muito pouca chuva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui contigo, né? Infelizmente, a gente vive um clima muito variado ao longo dos últimos meses, pode-se dizer assim, né? Muito seco, principalmente em amplas áreas da região central brasileira, né? Essa mesma característica que veio lá do outono se intensificou no inverno, principalmente por essa característica do inverno brasileiro. Agora a gente está entrando numa primavera com uma notícia não muito boa, né? A gente segue com essas massas mais quentes predominando em boa parte do Brasil, né? A tendência é que a gente tenha um final aí, pode-se dizer, de setembro quente, com temperaturas elevadas, né? Com essa massa mais quente predominando, e a gente tenha uma primeira quinzena, pode-se dizer, de outubro, com essa mesma característica, de tempo mais seco, dessas massas quentes, favorecendo principalmente essa irregularidade na chuva, assim como a gente viu ao longo dos últimos meses. Guilherme, nós temos uma nova estação entrando e nós temos também a expectativa de Laninha, que o Laninha normalmente ele costuma trazer chuvas exatamente nessas regiões que estão sendo castigadas pela seca. O Laninha é mais fraco, ele está fragilizado. O que a gente pode falar sobre esse tema? Que é falado desde o começo do ano, mas ele acabou não chegando. A gente está muito mais próximo a uma neutralidade do que de um Laninha. Então, exatamente, você muito bem observou, né? O Laninha ele sempre traz essa expectativa, né, também dessas massas mais geladas também para dar uma amenizada no calor que a gente está passando, né? Mas como você muito bem observou, né, se tinha uma grande expectativa lá desde o início do ano com essa projeção do fenômeno Laninha para começar agora no segundo semestre de 2024, mas, né, segundo a última atualização da NOAA, a gente tem uma possibilidade dele vir, né, 81% começar agora em outubro. E, como você muito bem observou, é um fenômeno de fraca intensidade, né? O Laninha ele é caracterizado por esse resfriamento das águas do Pacífico, né? Ele tem algum impacto diretamente também na chuva mais intensificada na faixa norte e nordeste brasileira, né? E deixa o tempo um pouco mais seco na faixa sul, mas um evento de fraca intensidade, né? A gente não vê chegando, principalmente no meio da primavera, vamos colocar assim, logo no início da primavera, mas até os efeitos deles começarem de maneira mais efetivas, né? Até para o meio-fim da primavera, ficariam muito descaracterizados, certo? Então, olhando de maneira geral, assim, para os efeitos da primavera, Brasil, a gente deve ter uma demora até nesse retorno da chuva. A primavera, ela marca essa transição entre o período mais seco e o período mais chuvoso brasileiro, né? Mas essas massas quentes têm impactado diretamente. Esse fenômeno está vindo pode-se dizer assim, num ambiente ainda muito quente, né, sem muita força para se estabelecer de fato no Brasil, né. E já te dando, até um pouco tempo atrás, quando a gente conversou, tinha dado uma projeção, né, de quantas chuvas voltariam com mais regularidade para as áreas do Brasil, né. Não sei se você lembra, mas aquilo infelizmente vai vir a se confirmar, né, justamente por aquilo que a gente está vendo, né. A gente pode ter algumas pancadas de chuva isoladas, como a gente registrou nesse final de semana. Alguns sistemas meteorológicos combinam e favorecem para essas pancadas de chuva típicas de primavera, mas elas estão muito esporádicas ainda, certo? A primavera ela quer aparecer
os sistemas meteorológicos tentam contribuir, mas essa chuva continua muito isolada ainda, né? Aquela chuva típica de primavera, aquela chuva frequente, que vem sempre no final da tarde, vai demorar um pouco mais a aparecer, certo? E para a faixa mais oeste, ali até do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e Rondônia, a tendência é que isso apareça mais na primeira quinzena. Mas, majoritariamente, para as outras regiões do Brasil, que são mais secas, né, que estão sofrendo com essa seca mais efetiva, a tendência é que a chuva mais característica de primavera comece a aparecer a partir da segunda quinzena de outubro, né? Então vai ser um período muito seco ainda, né? Infelizmente, de temperaturas elevadas. Agora a gente tem mais incidência de radiação solar também, o dia começa a ficar maior, né? Então a gente vai passar por um período complicado ainda, né? Até essas chuvas voltarem com regularidade. Tá certo. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, até porque nós temos biomas importantes que estão sofrendo com calor, que têm incendiado, áreas que são isoladas, principalmente Amazonas e Pantanal. E vou até estender aqui um pouco mais, porque está queimando tudo no Paraguai, na Bolívia também. E essa fumaça tem adentrado, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Nessas regiões onde estão esses biomas e também países, como que está essa expectativa de chuvas um pouco mais intensa? Então, como eu te falei, né? Até para Bolívia ali, né? Paraguai, pegando mais oeste, pode-se dizer do Mato Grosso do Sul, como eu falei, oeste do Mato Grosso, né? E Rondônia, são umas regiões que têm muita queimada naturalmente, porque é uma época muito quente, a gente teve um inverno muito quente, né? E é muito seco o nosso inverno. Então a gente tem muita queimada ali. A tendência é que logo agora, nos primeiros dias, pode-se dizer, de outubro, a gente comece a observar a chuva voltando com mais regularidade. Mas, de maneira geral, pegando a faixa mais central do Mato Grosso, né, faixa central e leste do Mato Grosso, faixa central e leste do Mato Grosso do Sul, né, e majoritariamente a faixa norte brasileira, né, a gente só vai ver essa chuva retornar de maneira mais efetiva a partir da segunda quinzena de outubro. Ou seja, até lá a gente vai seguir com essas temperaturas acima da média, favorecendo esse cenário muito inflamável que a gente está vivendo hoje. Umidade baixa, temperatura alta, né? E isso contribui, né? Tempo muito seco durante vários meses, isso contribui para esse cenário de queimada e fumaça seguir presente no Brasil. A gente só vai conseguir que essa fumaça dissipe de maneira mais efetiva quando essas chuvas lá da segunda quinzena de outubro retornarem, porque querendo ou não, a chuva ela lava a atmosfera e também ameniza os focos de queimadas, né? Então, com essa chuva voltando com mais frequência, mais presente, ela vai ajudar, né, a tirar, pode-se dizer, esse particulado, todos esses focos de queimadas que a gente está vendo, não só no Brasil, mas também em países vizinhos.